Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos trazer informações exclusivas da negociação do Flamengo com Jorge Jesus. E o pilhado lá da Jovem Pan Esportes soltou tudo nesse react que vamos fazer agora. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos falar sobre Jorge Jesus, tá? A gente vai falar sobre Jorge Jesus porque o Flamengo já está em contatos com o Jorge Jesus. Isso é confirmado, isso é informação. Ah, o Jorge Jesus vai fechar com o Flamengo? Não se sabe, não é certo. Agora, a informação que se tem hoje é a de que o Flamengo já aceita esperar pelo Jorge Jesus. Finalmente uma decisão inteligente dessa diretoria. Porque o que adianta ter a pressa, trocar agora, para chegar um cara que pode fazer um mau trabalho de novo, e aí sim depois ele vai ser demitido, vai ganhar multa rescisória e vai ter que ser o Jesus. Não tem, a gente sempre fala aqui, a paz, ela só vai ser instaurada no Flamengo quando o Jorge Jesus vier, seja para ele ganhar tudo, como muitos acham, inclusive eu, seja para ele perder e pronto. Aí sim, ó, quem chegar a partir de agora vai ter paz. O Flamengo precisa fazer essa movimentação. Essa é minha opinião. Vou perguntar a opinião das pessoas da mesa. Agora, o Flamengo tá pagando uma fortuna, é o que eu falo. O Vamp hoje no elevador falou pra mim, já viu o salário do Jorge Jesus lá? 3 milhões de reais por mês. Só que aí é o que eu falo. É muito melhor você pagar 3 pro Jorge Jesus do que 2 pro Vitor Pereira, que é o que estava sendo pago. O Vitor Pereira ganhava 1,5 no Corinthians. Saiu pro Flamengo, ganhando mais. Então, traz o Jorge Jesus, porque a torcida vai ficar em paz. A diretoria, como disse o Mauro César ontem, vai ter paz para trabalhar, porque o Rodolfo Landim, ele não engole o Jorge Jesus muito. Pela forma como ele saiu do Flamengo, ele tinha acabado de renovar, com a forma que ele pediu, salário altíssimo, e de repente ele sai. Mas aí era aquele momento de pandemia, era um momento que ele estava sozinho em casa, distante da família. Isso pode ter pesado. E outra, tem o mercado também. É isso que eu falo, o orgulho de dirigentes não pode ser maior do que o Flamengo. Não pode ser maior que o objetivo do Flamengo, que é jogar bem de novo, que é não fazer papelão como fez no começo dessa temporada, porque o Flamengo no começo dessa temporada é uma vergonha, sim. Foram vários vexames, foi Al Hilal, foi Independente Del Valle, foi 4-0 pro rival Fluminense. É um vexame perder o título pro Fluminense? Não. Mas perder de 4-0 do jeito que foi é uma vergonha. O Flamengo não jogou. Então, eu acho que o Jorge Jesus é o nome ideal. Pergunto pra mesa, a gente vai voltar agora pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora falando sobre Jorge Jesus e Flamengo. Flamengo já procura Jorge Jesus. Jorge Jesus quer escutar o Flamengo, sim. Isso eu falei com uma pessoa bem próxima ao Jorge Jesus. Ó, ele quer escutar. Não é dizer que o Jorge Jesus não quer voltar pro Flamengo, ele quer escutar. E o Flamengo, essa é a informação do dia, já estaria disposto a esperar o fim do contrato do Jorge Jesus, que é quando? Dia 20 de maio. Até o dia 20 de maio, vamos ser sinceros, o Flamengo não vai estar eliminado da Libertadores, porque o grupo é uma baba. Já perdeu agora do Alcas, tudo bem, mas o grupo é fácil. O Flamengo provavelmente não vai estar eliminado da Libertadores. Dá para esperar um pouco pro brasileiro, porque tem um baita elenco, vendo o que o interino vai fazer. Eu acho, Vamp, perguntando para você primeiro, depois pro Vander, Nilson, Bruno, que o Sampaoli não cai bem no Flamengo. Porque é o mesmo estilo do Vitor Pereira, do Paulo Souza, pode ser melhor treinador, mas é marrento. Vai bater de frente com estrelões, vai querer impor o jeito dele. Vai ter multa rescisória alta. Ou vocês acham que o Sampaoli, vendo o jeito que tá o Flamengo, ele não vai botar uma multa de pelo menos 10 milhões de reais? Então, é um cara que tem todas as características dos outros que passaram e deram errado. E o Jorge Jesus, na minha opinião, muitos falam viúva, pode ser, é um cara que fez história no Flamengo, Vamp. Se ele voltar, e o Eric Faria já perguntou pra ele, você tem medo de voltar pro Flamengo e não conquistar nada e perder a idolatria? Ele falou, não, porque eu acho que eu volto e eu ganho ainda mais. Então, Chico, eu tô olhando aqui, tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Lê isso aqui. Você falou que acaba quando o contrato dele?
20 de maio. E essa semifinal aí é o que? Quando? Cadê? Qual? Aqui embaixo. Aí, Copa da Turquia? Copa da Turquia? 25 de maio. É isso? É. Não, 25 de maio. E tem mais um 30 jogo de no maio que acaba, pô. Os caras estavam falando acho que foi o Vene Casagrande, eu acho, o Fernando Gil. 30 de maio que acaba o contrato dele. do Turco por causa dos acidentes lá, né? Do terremoto. Termina em junho. Eles têm um jogo em junho ainda. E aí, eu tava falando com você até no elevador, digo, ó, o Jorge Jesus, que não é bobo de nada, o cara lá, se o time quiser renovar com ele vai usar até o Flamengo para ganhar mais. Vai usar o Flamengo para renovação de contrato lá. Eu acho bem difícil ele vir mesmo. Você acha que ele não vem? Eu acho que ele não vem. Eu acho que se o Flamengo esperar, ele vem. Pela informação que eu tenho, que eu conversei com um amigo do Jorge Jesus. Ele quer escutar o Flamengo. E aí eu discordo um pouco. Eu acho que o Jorge Jesus já chegou onde ele tinha que chegar na Europa. Não sei se ele acredita que no Fenerbahçe ele vai conseguir essa vitrine para ir para um grande europeu. E ele sabe que se ele vier para o Flamengo, repercute e muito. Se ele for vitorioso, como repercutiu, pô. O Jorge Jesus estava nas notícias lá dos jornais, como o Abel Ferreira tá, quase todo dia em Portugal. Eu acho que o Flamengo é uma baita vitrine para ele nesse momento e não acho o Fenerbahçe que não está na liderança. Tu acha que as coisas que ele fala na Turquia não repercute também em Portugal, não? O quê? Não tá ganhando nada? Não. Então. Tudo que ele fizer sair de Portugal. E eu acho o Flamengo muito maior que o Fenerbahçe. Mas muito maior que o Fenerbahçe. Vander. Eu acho, Vander. Bom, eu acho o seguinte. Primeiro que nas redes aí, e não de torcedores, mas de postagens de pessoas de informações, jornalistas, enfim, tem aí perfis que trazem informações. Ao ser citado o nome do Sampaoli, eu li, alguns jogadores do Flamengo estou colocando no condicional, ligado para o Sampaoli. Conhecem o Sampaoli, ele tem casa no Rio de Janeiro, então nada demais. E aí, ô professor, deixa eu ver, imagino que tenha sido isso. Então, quer dizer, acho que parte do elenco, não sei se todos ligaram, mas parte do elenco não tem nada contra o Sampaoli. Aparentemente, é esse o cenário. Com relação ao sonho dourado, Jorge Jesus, ele não disse, o Asmar disse que ele admite conversar, admite ouvir, né? Eu acho que é igual o Ancelotti. Você pergunta para o Ancelotti, ele fala, não, sim, eu estou muito feliz aqui, mas vamos ouvir, é um prazer, não sei o quê. Estou acompanhando, são alguns que estão sendo flertados, o Ancelotti e o Jorge Jesus pelo Flamengo. Se o Flamengo já está falando com o Jorge Jesus, já sabe, claro, ele sabe como está a situação do Flamengo e sabe qual é a pretensão salarial. Se o problema for grana, a situação do Flamengo é tão, digamos assim, apertada para a diretoria que a única maneira de trazer paz é mesmo contratar hoje o Jorge Jesus. E aí, com a certeza de que daqui 45 dias é ele que estará sendo recepcionado pelo Asmar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. É ele. Então, com 45 dias, se esperou até agora, depois dessa muvuca toda, espera e acabou. E traz o cara que todo mundo quer. Agora, a certeza que ele vai fazer aquilo que ele falou já é um pouco de cascata. Vou lá para ganhar de novo. É discurso de vendedor. Ele não sabe se vai acontecer isso. Como quando chegou também, ninguém sabia se ele ia fazer o que fez. Ninguém sabe se com outro cenário ele vai fazer a mesma coisa. E não estou dizendo que vai sair chutado. Não é isso. Mas achar que vai chegar Jesus, meu verdadeiro, não o português, o verdadeiro. Vai chegar. Fake. E resolver o problema não é uma certeza. Você contrata, às vezes, um grande jogador, e todo mundo aplaude e a coisa não prospera. Isso acontece. Isso acontece, na verdade, o caso do Abel. Quando o Abel chegou, ninguém sabia quem era o Abel, o que ele podia fazer. Deu certo, a contratação que deu certo. Com o Jesus, vai retornar. Ele teria dito, mas parece que não foi confirmado. É um outro cenário, jogadores alguns anos mais velhos, é uma outra situação.
é um outro cenário. Se ele vai fazer igual ou não. E se ele aceitar diante disso, eu acho que ele vai pedir uma grana legal, vai pedir uma garantia muito importante, tudo que o Flamengo pode oferecer. Mas ele vai se segurar, ele vai se garantir. Porque ele sabe como são as coisas aqui. Passando pro Bruno e pro Nilson, a informação é de que o Jorge Jesus, isso estão nas páginas aí de Flamengo, não é informação minha. Estou aqui vendo, inclusive, do Paparazzo Rubro-Negro, que é um canal que também traz muitas notícias, dando crédito, que diz que o Jorge Jesus acaba de confirmar, isso ele deu a notícia há 48 minutos, contato de Marcos Braz, feito ontem à noite. Isso, até aí, vai pelo que o Mauro César deixou claro aqui. O Flamengo vai atrás do Jorge Jesus para ter pelo menos um não dele. É isso. Tendo o não dele, pronto, a torcida não vai atacar a diretoria, vamos atrás de outro nome. Feito ontem à noite o contato. Mas o Jorge Jesus pediu ao dirigente que entenda que não quer deixar o campeonato turco agora. Jorge Jesus está disposto a vir para o Flamengo, mas se o Flamengo esperar até o fim do seu contrato com o Fenerbahçe, dia 20 de maio. E aí, logo acima, tem a informação. Apesar de confirmar contato com o Marcos Braz, Jorge Jesus deixou claro para amigos que não falou ainda de valores com o Flamengo e não pediu mundos e fundos. O Jorge Jesus reforçou ainda que o Braz perguntou quando seria possível deixar o Fenerbahçe e respondeu que precisaria de algum tempo, especialmente para poder falar com o presidente e esperar o término do campeonato turco. Marcos Braz, então, falou que colocaria um técnico interino no comando da equipe profissional após a saída do Vitor Pereira. Jorge Jesus teria pedido para esperar, mas Braz garantiu que não poderia aguardar mais de uma semana pelo português. Bom, se não pode aguardar mais de uma semana, não vai ser o Jorge Jesus. Mais uma semana, a partir de agora, é isso? Então o Marcos Braz é aquilo que eu falei, tá? O que eu vou prestar muita atenção, eu vou questionar sempre aqui, é se tem realmente vontade do Flamengo em ter o Jorge Jesus ou se eles só estão querendo jogar pra galera, que é o que eu acho que fizeram da última vez, inclusive falando com pessoas ligadas ao Jorge Jesus, é o que eu acho que aconteceu da última vez, e isso eu vou ficar prestando atenção, porque é muito fácil. O Mauro César mesmo disse ontem aqui que o Jorge Jesus pode estar usando, a imprensa pode estar usando, mas dirigente também use. Eu falei aqui pra ele. Dirigente sabe usar jornalista, sabe usar canal de YouTube, eles passam a informação que eles querem, é dada a informação e assim eles têm a verdade deles. Então, isso eu acho que o torcedor também tem que prestar atenção. O Flamengo quer mesmo o Jorge Jesus ou o Flamengo vai fingir querer o Jorge Jesus só para ter esse não e aí poder ir atrás? Lembrando que o Landim tem o Jesus engasgado pela forma como ele saiu do Flamengo. Então é bom ter esse cuidado também e a gente vai ficar de olho em tudo para trazer a informação certa. Eu tentei falar ontem com o filho do Jorge Jesus, que eu tenho contato, me ignorou, a gente aqui fala, mandei pelo menos umas 3 mensagens, ficou o grilinho lá, cri, 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 não fui respondido e vou seguir tentando, vou falar com amigos também para trazer a situação do outro lado. Bruno. Assim, tem dois cenários que são muito óbvios e claros. Uma é que o Jorge Jesus é o único treinador que hoje daria sossego no Flamengo, assim, que é o único treinador que a torcida aceita, que se chegar outro, seja lá quem for, pode ser o Tite, o Sampaoli, que eu acho técnicos muito bons, mas se em um empate em casa já vão ser contestados como todos os outros que passaram por aí, ninguém consegue ficar nem perto de um ano no Flamengo, ficar mais ou menos 6 meses no Flamengo, até menos. Então, ninguém tem sossego para trabalhar, o único que teria sossego é ele. Aí dentro desse cenário, se a diretoria do Flamengo quiser esperar pelo Jorge Jesus, isso tem que ser uma coisa muito clara e a diretoria segurar a sua decisão, porque ela ficaria com o interino por um tempo. E tem que assumir o risco de que pode perder jogo com o interino. Vou ficar mais de um mês com o interino e se perder jogo, é isso, nós decidimos isso e... Até uns 15, uns 45 dias, viu, Bruno? Sim, Porque, pelo que eu tô vendo aqui, tá na semifinal da Copa da Turquia. E não é baba. E não tá nem do Galatasaray nem... Sim,
Nem Besiktas. É. Então eles têm que segurar as decisões deles. Ó, decidimos ficar 40 dias com o interino, sabemos que temos jogos de Libertadores, de Brasileiro, mas independente disso, a gente assume esse risco e vamos esperar. Ok, banca. Igual quando eles trocaram o Dorival pelo Vitor Pereira, foi uma decisão arriscada, que a maioria das pessoas discordaria, como discordou. E eles tinham que segurar, e não seguraram. E fizeram uma multa de 15 milhões em 3 meses, o cara trabalhou 3 meses, vai ganhar 15 milhões. Triste ele não deve estar. Então eles têm que segurar. E se for esse o caso, tem que ser tudo assinadinho. Ó, é contrato assinado e anunciado. Ó, o Jorge Jesus está contratado, assinou o contrato, assim que acabar o contrato dele, ele vem. Porque se for só na palavra, pode aparecer um cenário, por exemplo, assim, que não é difícil. Carlo Ancelotti fala pro seu Edinaldo: olha, eu vou ficar aqui em Madrid, tô feliz aqui, tenho mais um ano, vou ficar aqui. Eu acho que ele é um nome até óbvio para ser a segunda opção. Aí ele tem um acerto verbal com o Flamengo. Aí o seu Edinaldo Rodrigues liga lá: olha, você quer dirigir a seleção? Ele pode ir. Então tem que, se for assim, tem que ser com um contrato assinado, anunciado Multa alta. e bancar. Ó, nós decidimos ficar 45 dias com o interino, o Jorge Jesus está contratado, o contrato está assinado e ok, beleza. É um risco, você assume. Você está lembrando uma coisa que ele fez. Ele assinou com o Flamengo e foi embora. Ele renovou isso. A bronca do Landim é exatamente essa. Pagaram a Essa multa. é a bronca. Pagou a multa. A bronca do Landim é essa. Ele assinou com Fora os jogadores aí que a diretoria trouxe a pedido dele e ele meteu o pé. Gustavo Henrique, Michael, Pedro, Léo Pereira, foi tudo a pedido dele. contrato com o Flamengo e foi embora. Foi pra A multa foi baixa, mas ele assinou o Flamengo e foi embora. Assinou contra. Essa é a grande bronca do Landim. Eu acho o seguinte: o Flamengo, claro que o Jorge Jesus é um nome que a torcida do Flamengo aceitaria. Temos aqui o presidente da Mimimi, que é o nosso Osmar, que bate na tecla de volta. E por ele esperaria 45 anos. Espera a vida. Eu esperaria. Volta Messias. Eu volta, falo. Jesus vai voltar. Ele que criou esse negócio de... Gente, mas tinha que acabar essa situação do Jesus no Flamengo. Pois é. Ou ele vai ganhar, ou ele vai perder e vai acabar. Deixa eu falar uma coisa. Por isso que eu Extra esperaria treinador. mesmo. Se perder, sai de cena. Gente, vamos tirar um negócio extra treinador. O Flamengo tá com um problema muito sério. Acho que isso daí é seríssimo. E você, que é um cara bem informado, eu também tenho minhas fontezinhas, fontes que viveram lá, que conhecem lá, dos dirigentes que passam a mão na cabeça dessa jogadazada toda que tá lá no Flamengo. E é uma jogadazada vencedora. É um grupo de jogadores que estão no Flamengo, é um grupo de jogadores vencedores, que obtiveram grandes conquistas no Flamengo. Enquanto a sua diretoria não resolver tratar o Flamengo sem paternalismo, vamos tratar o Flamengo com profissionalismo. Jogador aqui, acabou a história do paternalismo. Não tem mais paternalismo aqui. Vamos ter profissionais cuidando de vocês que são profissionais. O Flamengo vai ter problema, inclusive, mesmo com o retorno do Jorge Jesus. Pode ter certeza. Vai ter problema mesmo com o retorno do Jorge Jesus. A culpa de quem é? É de uma direção paternal. O Flamengo curvou-se à conquista dos seus jogadores, do seu elenco. Curvou-se. Alguns saíram, mas muitos que conquistaram continuam lá e continuam julgando-se donos do clube. Então, ou o Flamengo muda essa mentalidade. Mas isso aí também vai muito de torcedor aí que passa pano para jogador também, tá? Tem jogador de estimação, por isso que funciona dessa forma aí também. Traz de volta uma mentalidade extremamente profissional, ou então o Flamengo está fadado a insucessos mesmo tendo um grande elenco. Essa é a realidade do Flamengo. Porque aqui fica discutindo só a conversa de treinador. Só se discute a conversa de treinador. Por que nenhum treinador dá certo no Flamengo? Deve ter alguma razão. Será que todos são extremamente incompetentes? Esse Vitor Pereira é muito incompetente. Mas todos que passaram por lá são extremamente incompetentes? Será que o trabalho do Dorival Júnior teria terminado mesmo no Flamengo? Ou alguns jogadores teriam colocado isso a diretores importantes do Flamengo? O seu Dorival já deu o que tinha que dar. Será que não foi? Será que esses jogadores não são assim? Então vou fechar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Saudações rubro-negras!